Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Nesta semana vamos tentar perceber, afinal, como é que se acaba uma pandemia. Vemos muitas vezes que a vacina é descrita como a principal arma para travar a progressão do vírus que nos trouxe à presente pandemia, mas, por exemplo, basta disseminar as vacinas para travar uma pandemia? Será que as máscaras vão manter-se no nosso cotidiano? E afinal, o que é que a história nos ensina sobre o fim das pandemias? Para além de este tema, vamos ouvir os testemunhos de Kamal Mansinho, diretor do Serviço de Infecciologia e Medicina Tropical do Hospital Egas Muniz em Lisboa, professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, também em Lisboa, e a partir de São Paulo, no Brasil, Stefan Uzvari, é médico e infecciologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e escreveu vários livros sobre as pandemias, a história da humanidade contada pelos vírus, também as descobertas da medicina ao longo do século XX. Uma conversa nos próximos 30 minutos sobre as pandemias e como acabar com elas. Obrigado pela vossa presença, a ambos, o professor Kamal Mansinho aqui em Lisboa, o Dr. Stefan Uzvari a partir de São Paulo, no Brasil. Professor Kamal Mansinho, quando nós olhamos para outras epidemias, há alguma que lhe soe familiar a esta que nós estamos aqui a passar? Mas agora olhando para a forma como podemos terminar, porque até agora os debates têm sido como lidar, conter, mitigar, mas como é que podemos acabar com uma pandemia? Bom dia, muito obrigado pelo convite e cumprimento o professor Stefano em São Paulo. Deixe-me dizer-lhe que cada pandemia ou cada epidemia é uma epidemia. Tem características próprias, ela ocorre num momento específico e atinge as comunidades de maneira diferente consoante as características do vírus. E, portanto, apesar desta especificidade de cada uma das pandemias, a verdade é que há pontos comuns nas estratégias que são adotadas para controlar uma pandemia. Para além de haver um compromisso mundial forte entre os políticos e as autoridades de saúde mundiais, que é determinante para o controle de uma pandemia, e, por exemplo, a pandemia da varíola ensina-nos isso, mas poderíamos regressar aos anos 80 e pensar nas falhas que tivemos em relação à maneira como gerimos a pandemia de VIH. Há efetivamente questões que são comuns ou pelo menos nos remetem à pergunta de que porque é que continuamos a repetir alguns erros na gestão de um processo que, apesar de tudo, tem aspectos comuns no processo. O que está a dizer é que o passado já nos deixou lições suficientes que devíamos aprender até na gestão da atual pandemia. Claramente. E podemos ficar no século XX, isto é, pensar entre as várias epidemias que surgiram no século XX, pensando na SIDA, porque é talvez aquela que nos anos 80 nos marcou profundamente, mas também as epidemias de ébola, as epidemias de Zika, de dengue, que tiveram em comum atingir de uma forma muito drástica as comunidades mais vulneráveis e exigir da parte de todos os interlocutores, incluindo a comunidade, um envolvimento que nem sempre fomos capazes de mobilizar.
Dr. Stefano, que escreveu longamente sobre pandemias e ainda antes desta de Covid-19 ter surgido, o que é que a história nos foi ensinando e que nós se calhar não aprendemos tão bem agora quando vemos a nossa luta contra esta pandemia de Covid-19? Bom dia ou boa tarde para todo mundo. Prazer enorme falar com vocês de Portugal, um país que eu gosto muito. Visitei já umas 2, 3 vezes Portugal e é muito bonito. A história mostra algumas coisas interessantes, né? O comportamento humano diante de uma epidemia. Então, esse comportamento ele se repete ao longo das epidemias. Uma epidemia gera um pânico, um medo muito grande da população. É divulgada as notícias de uma epidemia, do como ela se alastra, do número de mortes. Então, diante disso, a gente vê sempre a mesma história. Uma população em pânico, querendo achar um culpado ou um responsável pela epidemia. Então, no ano passado, aqui no Brasil, pelo menos, a gente via muito as pessoas culparem a cultura chinesa do tipo de alimentação ou culinária chinesa, de capturar animais selvagens, cobra, lagarto, morcego para a culinária. Além de querer achar um culpado e um responsável, quer-se achar uma solução mais fácil e rápida. Então, a gente também vê essa tentativa de achar um remédio milagroso diante de uma epidemia. E fora isso, o comportamento mesmo político-econômico, né? As pessoas sempre preocupadas com a economia, os governos muitas vezes não querendo comprometer a economia, a população em pânico ou apavorada comprometendo a economia. Então, essa briga entre governos, esse pânico da população, essa busca de remédio rápido, essa busca de um culpado por esse caos. E junto disso entram as pessoas oportunistas, querendo oferecer remédios milagrosos para uma epidemia. E o que é que a história nos ensina sobre como acaba a pandemia? Como é que as outras pandemias acabaram? Ou há um padrão da forma como se pode acabar com uma pandemia? Sim, na verdade o que a história mostra para nós são diversos tipos de agentes. Os agentes respiratórios, que são transmitidos nos aglomerados, então, por exemplo, as epidemias de varíola, as epidemias de sarampo, ou mesmo as epidemias de gripe, a partir do momento em que uma quantidade grande de pessoas são infectadas, elas acabam adquirindo a imunidade e elas não mais são infectadas naquele momento. Então, o vírus ele não encontra mais uma pessoa suscetível. Então, aquela pessoa que está infectada elimina vírus, só que esse vírus vai encontrando cada vez mais pessoas que já tiveram a doença, que já estão com anticorpo. E é assim que a doença atinge um pico e depois ela acaba diminuindo. A gente tem a esperança de conseguir fazer isso nos dias atuais com a vacina. Então, a partir do momento que a gente faz uma vacinação em massa, esse vírus da Covid deixa de encontrar pessoas suscetíveis e aí o número de casos diminui. Isso foi o que a gente conseguiu, por exemplo, como o professor falou, com a varíola. A partir do momento que a gente começou a vacinar a humanidade de uma maneira mais intensa, o vírus da varíola ele deixou de encontrar pessoas suscetíveis que não tivessem a imunidade, que não fossem vacinadas, e com isso ele acabou se extinguindo da humanidade. A grande dúvida que a gente tem é se essas variantes que estão aparecendo, elas podem escapar da vacina ou mesmo que surjam outras variantes que possam escapar. Nesse caso, nós teríamos que manter uma vacinação todos os anos, como a gente faz para a gripe, por exemplo. A cada ano surge uma vacina nova. Professor Camal Mansinho, sendo a vacina a arma aqui principal, há esta dúvida de saber, bom, nós vacinamos, conquistamos imunidade de grupo e a pandemia baixa a sua intensidade. É assim tão linear?
Não é tão linear do ponto de vista da dinâmica da administração de uma vacina. Efetivamente, aquilo que desejamos e aquilo que é desejável do ponto de vista estratégico é que nesta fase da pandemia e sobretudo na fase em que os números tendem a diminuir em algumas áreas geográficas, haja o maior número de pessoas vacinadas. Mas as pessoas são vacinadas em tempos diferentes. Numa mesma cidade teremos sempre uma proteção de grupo que se vai instalando gradualmente e é preciso atingir um determinado valor mínimo a partir do qual o vírus que saltita entre uma pessoa infectada e uma pessoa não infectada vulnerável já não encontre, como dizia o professor Stefan, não encontre terreno para se continuar a propagar. A verdade é que neste processo, que é um processo dinâmico, há outras variáveis que são igualmente importantes. Como por exemplo? Por exemplo, o professor Stefan tocou num assunto particularmente relevante que foi a questão do desenvolvimento das variantes. Isto é, enquanto vamos vacinando uma comunidade, e a situação do Brasil é uma situação muito paradigmática e ao mesmo tempo muito preocupante, há uma propagação muito intensa do vírus ou uma circulação muito intensa do vírus na comunidade, vamos administrar uma vacina em conjunto com os mecanismos de defesa que as pessoas vão desenvolvendo, estamos a exercer também uma pressão de seleção, daí a preocupação das variantes que o professor Stefan falou. Mas neste momento sejamos pragmáticos. A questão das variantes, sendo um problema muito importante para ser monitorizado pelos investigadores, aquilo que nós precisamos de encontrar como resposta mais imediata é o acesso à vacinação. E esse constitui um dos grandes problemas. Porque a vacinação, como não é só na cidade que há diferentes ritmos, é sobretudo o mundo inteiro que estará mesmo em ritmos muito diferentes, não é? Exatamente. E infelizmente é essa questão que nos coloca grandes desafios, se pensarmos em termos de vacinação. Alguns modelos que estão a ser estudados estimam que o mundo precisa de 11 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para vacinar cerca de 70% da população mundial, assumindo que cada pessoa precisará de 2 doses de vacina. Quando verificamos os números do mês de março, aquilo que também amargamente constatamos é que foram produzidas ou foram compradas 8,6 bilhões de doses, dos quais 6 bilhões foram compradas para os países industrializados e com maiores recursos. E, portanto, estes países industrializados com maiores recursos concentram 14% da população mundial, enquanto os 80% restantes da população mundial, e de acordo com alguns estudos, é improvável que acedam a uma vacina eficaz nos próximos 2 anos. E este desequilíbrio é algo de profundamente crítico do ponto de vista do controle da pandemia da Covid-19. Esse tópico dos 2 anos é muito relevante. No fundo está a dizer é que para aplacarmos as diferentes velocidades da vacinação, torná-la suficientemente global para realmente a pandemia deixar de ser pandemia, este é um processo que ainda vai demorar, se calhar, até mais de 2 anos, não é? Muito provavelmente sim. E repare que não é por acaso que se passou a prestar uma enorme atenção relativamente às questões relacionadas com a fabricação da vacina, a distribuição mundial da vacina para permitir um acesso mais igual, não é? E foi nessa base que países liderados cerca de 100 países liderados pela Índia e pela África do Sul propuseram à Organização Mundial do Comércio
que renunciasse, mesmo que temporariamente, o direito à propriedade intelectual ou o direito das patentes. Isto permitiria expandir mais rapidamente a produção local de vacinas, porque haveria transferência de tecnologia e havia, em alguns países que têm uma capacidade de produção mundial muito elevada, um maior impulso na produção de vacinas para poder chegar a estes números e permitir vacinar tão rapidamente quanto possível a população mundial. Dr. Stefano, como é que está o processo de vacinação no Brasil, em primeiro lugar, e depois comparado com a América do Sul, porque também deve haver ritmos diferentes consoante os vários países desse continente? Cada país tem a sua peculiaridade, né, de vacinação, tem a sua infraestrutura, a sua capacidade de distribuição e o principal que é obter a vacina, né? Esse que é o problema principal, que é a falta de vacina por causa do ritmo de produção que não é na mesma velocidade da necessidade. No Brasil, a gente tem 2 institutos que estão começando a fabricar as vacinas pelos insumos, mas a gente ainda está numa velocidade lenta, né? Ontem a gente chegou aos 9% da população. Então, 9% da nossa população foi vacinada. Então, a gente ainda está num ritmo lento de vacina, apesar da gente ter uma distribuição e uma infraestrutura excelente. Nós sempre tivemos uma boa campanha de vacinação. Então, o problema principal é a produção mesmo. E os outros países, eles estão começando também a sua distribuição, mas também numa velocidade muito pequena, né? Por causa principalmente da falta de vacina disponível. E é isso que o professor falou, é perfeito. Na verdade, a gente vai ter um controle extremamente desigual, né, dessa epidemia no planeta. E mais uma vez, diante disso, a gente teria que encarar o planeta como uma cidade. Não existe mais países para um vírus. Então, se você não tiver um acordo mútuo, uma ajuda a outros países ou a outros continentes, não adianta você vacinar a sua população e não ter o espírito de coletividade, porque pode surgir uma variante e o que eu queria saber voltar para o seu país. Era exatamente aí na América do Sul. O Brasil é uma realidade, mas, por exemplo, temos ouvido muitas notícias sobre o Chile, sobre outros países da América do Sul, e as velocidades são muito diferentes dentro do próprio continente? São, na verdade, assim, tem algumas regiões alguns países que são que tem uma porcentagem mais rural do que urbana, mas de uma maneira geral, todas as nações aqui, elas são basicamente da mesma maneira. Elas têm os seus aglomerados urbanos, ela tem as suas comunidades, que são as favelas, onde tem um aglomerado muito grande de população mais carente, morando no mesmo cômodo, um aglomerado muito grande. E isso favorece muito a proliferação. Além dos transportes públicos, né? A gente tem uma carência de transporte público que a gente não encontra aí na Europa. Então a gente tem um aglomerado muito grande de população em metrô, em ônibus, em trens, né? E isso favorece a disseminação do vírus, favorece muito. Professor Kamal Mansinho, voltamos à questão ainda, vamos tentar explicar aqui a questão das variantes. Porque é um dos fatores, de facto, para além da incapacidade de conseguirmos pôr toda a gente no mesmo ritmo deste comboio da vacinação, as variantes vão complicar muito exatamente o quê? A eficácia das vacinas? Ou não é tanto isso que está em causa, é a disseminação do vírus? Qual é o principal problema que, na realidade, as variantes diferentes trazem? As variantes são um processo natural de adaptação do vírus no seu ciclo de propagação numa comunidade, seja entre a espécie humana, seja entre diferentes espécies. E, portanto, estes vírus respiratórios, particularmente os vírus que pertencem a esta família de vírus RNA, têm uma capacidade de se adaptar
e de ultrapassar os mecanismos de defesa que se vão criando, sejam das pessoas, sejam através das vacinas, que permite escapar à ação destes medicamentos. Voltando ao coronavírus especificamente e pensando em algumas variantes de que já se fala com alguma expressão, a verdade é que nós ainda não sabemos o significado clínico dessas variantes. Uma coisa é falar em cada uma das variantes e a partir da variante nós inferirmos uma maior capacidade de propagação e, portanto, passa rapidamente ou transmite-se mais facilmente na comunidade. E a outra é perceber que, independentemente de haver uma capacidade de propagação muito elevada de uma variante, se nas pessoas vacinadas, por exemplo, essas mesmas variantes, mesmo que a vacina ou que algumas vacinas sejam parcialmente eficazes, ainda são capazes de diminuir a gravidade da doença e diminuir mesmo a velocidade de propagação. E, portanto, a questão das variantes é uma questão muito importante do ponto de vista da vigilância mundial e particularmente quando estamos a falar de vírus respiratórios, mas o enfoque neste momento é não adiar ou não considerar os constrangimentos teóricos neste momento e alguns práticos que as variantes e que a informação sobre as variantes nos remete, mas sobretudo fazer um esforço para duas coisas: manter o número de infecções baixo e mesmo que a vacina seja menos eficaz, a manutenção de um número baixo de pessoas infectadas consegue-se através do distanciamento físico, da utilização da máscara, de uma explicação clara de quais são os benefícios de se manter estes números baixos do ponto de vista da infecção, de maneira a que as pessoas possam não apenas aderir, mas compreender os benefícios que daí resultam. Mas quando é que poderemos largar, por exemplo, uma máscara? Em que estado ou em que momento deste processo de fim de pandemia poderemos acabar com eventualmente o uso corrente de máscaras como temos hoje na nossa sociedade? É muito difícil encontrar uma única resposta para essa questão e essa resposta seria dada de maneira diferente consoante fosse um clínico, um epidemiologista ou um virologista. E então no seu caso? E portanto, do ponto de vista da dimensão clínica, alguns estudos de modelação sugerem que, efetivamente, ao atingir determinados valores de proteção da comunidade, aquilo que muitas vezes se designa por imunidade de grupo, Sim. Quer através da infecção e que as pessoas curaram, quer através da vacina, o vírus vai encontrando cada vez menos terreno para poder continuar a propagação. Todos os países ou alguns países definiram linhas vermelhas abaixo do qual é possível começar uma certa normalidade no cotidiano das pessoas. Mas, efetivamente, nós não temos um número mágico abaixo do qual a utilização das máscaras ou o distanciamento físico ou a lavagem das mãos pode ser dispensada. E isto tem a ver também com um outro fator, isto é, mesmo quando falamos nesta imunidade de grupo, esta proteção comunitária, não estamos a dizer que o vírus desapareceu e não estamos a dizer também que não existam populações vulneráveis. Há várias razões pelas quais algumas pessoas poderão ou não fazer a vacina, ou a vacina ser menos eficaz. E, portanto, estas pessoas continuarão vulneráveis e suscetíveis. O objetivo, mais do que pensar neste momento em considerar quando é que poderemos deixar de utilizar estas medidas chamadas não farmacológicas, Sim. É explicar à comunidade a importância de continuarmos a fazer um esforço para manter os números de infecção baixos, não é? Porque aquilo que sabemos é que
um baixo número de infecções salva vidas, um baixo número, e a China e a Austrália mostraram esta informação. Um baixo número de casos salva empregos, salva trabalhos. O controlo da propagação é mais fácil se o número de pessoas infectadas for baixo. O rastreio dos contactos e a quarentena é mais fácil quando o número de infecções na comunidade se propaga mais lentamente, e aí os testes de rastreio, de isolamento, de apoiar as pessoas doentes são determinantes. E aspirar esta proteção coletiva que a vacina e as medidas não farmacológicas nos vão conferir terão de nos acompanhar nestes próximos anos. Exatamente por aquilo que disse também há bocado, isto é, nós temos ritmos de vacinação diferentes. Sim. E velocidade de vacinação diferentes e populações em risco diferentes. Dr. Stefan, eu não quero ir buscar, porque não me faria muito sentido uma expressão que foi popularizada pelo presidente do seu país, relacionado com uma gripezinha, mas muitos analistas, muitos especialistas, olhando para a frente, dizem que provavelmente quando, enfim, a pandemia estiver relativamente debelada, este novo coronavírus vai assemelhar-se àquilo que nós temos com outras infecções respiratórias, como a gripe, e provavelmente teremos vacinas, reforços anuais ou algo do género, e eventualmente até o uso da máscara poderá ser bastante benéfico em períodos em que esses vírus circulam mais, por exemplo nos invernos ou tempos mais frios. Esta analogia com a gripe quer ajudar-nos a explicar, os nossos ouvintes perceberem onde é que está a semelhança e a diferença com as gripes que até agora eram um dos nossos grandes problemas comuns nos nossos invernos? A gente foi aprendendo muito com esse coronavírus e existem muitas dúvidas de como que vai ser a evolução daqui para frente. Ao que tudo indica, a gente está vendo os casos de reinfecção, então a gente está vendo que a imunidade ela pode ir diminuindo ao longo do tempo e a pessoa ter uma reinfecção. A gente não sabe se esse vírus pode sofrer mutações e voltar a causar também reinfecção. E a gente não sabe a duração da vacina. A vacina a gente ainda não conhece quanto tempo que dura os anticorpos promovidos pela vacina. Então, diante de tudo isso, tudo indica que esse vírus vai causar epidemias anuais e nós vamos ter que ter vacinas anuais ou bianuais ou não sei a cada quanto tempo, depende de quanto que vai durar a resposta. Então, o que parece é que vão ter que existir vacinas de repetição para as pessoas evitarem a infecção, que é a mesma coisa que acontece com o vírus da gripe. Ele acaba sofrendo uma mutação e uma pessoa que adquiriu o vírus da gripe esse ano, o ano que vem ela pode adquirir de novo a gripe. Por isso que os mais vulneráveis são vacinados de novo. Ao que tudo indica, é isso que vai acontecer. E o que o professor falou, ele deu muita ênfase nas medidas de prevenção, porque, na verdade, a população, de uma maneira geral, não percebe a dimensão do problema que nós podemos ter com as variantes. Então, no Brasil, a variante acabou reinando aqui, a nossa variante. Ela tem uma disseminação muito mais fácil e a gente não sabe até que ponto ela pode ter um pouco mais de agressividade. Agora, o fato é que a gente vive uma epidemia reinante por uma variante e nós temos medo dessa variante sofrer outras mutações e nós temos uma variante dessa variante. E cada vez que aparece uma variante que cause um impacto diferente, o nosso receio é que ela seja não só mais transmissível, mas também com uma maior letalidade. Então, por isso que a gente bate na tecla da população
seguir à risca todos os cuidados para a gente tentar conter a infecção, que nesse momento, com a falta das vacinas, é o que a gente tem na mão. E o que fazer em relação à infecção natural? Lembrando, os seus livros enfim, a história das pandemias mostra que em tempos que não havia a medicina não era avançada, a mortandade era grande e a imunidade era conquistada à custa dessa exposição brutal das sociedades a estes vírus. Qual vai ser o papel desta imunidade natural, tendo em conta esse potencial de reinfecção? Na verdade, uma coisa é a história natural de uma doença e a outra é a gente onde pode intervir. O que eu gostaria é que a gente não encontrasse uma imunidade natural, porque na verdade a gente teria um pico da epidemia, com uma quantidade grande de mortes. Nós estamos vendo muitos jovens agora acometidos e indo para a UTI, provavelmente por causa da quantidade maior de casos. Mas eu não gostaria de encontrar a imunidade natural como aquela que controla essa epidemia. Eu gostaria que a gente encontrasse mesmo a vacina para controlar. Ao longo desses meses, provavelmente a gente vai ter um componente da imunidade natural, porque muitas pessoas vão se infectar, porque a gente está vivendo ainda o auge da nossa epidemia, da nossa pior curva, além da imunidade natural, junto com a vacinação. O que vai depender vai ser a velocidade com que a gente vai conseguir produzir as vacinas nos nossos institutos e distribuir para a população. Professor Kamal Mansinho, no caso do VIH, a questão foi o tratamento que foi evoluindo ao longo dos anos, e a situação hoje é muito diferente daquela que vivemos nos anos 80. O que é que podemos esperar em relação à Covid-19, ou pelo menos em que ponto estamos um ano depois da pandemia em relação à forma como tratamos esta doença e que poderá ajudar também a travar os seus efeitos? Essa é uma lição importante a retirar da vivência do VIH, porque para alguns de nós que viveu a epidemia de VIH desde o início, olha com alguma surpresa o que se está a passar do ponto de vista mundial, e refiro-me ao compromisso da governação mundial no controle de uma pandemia e não apenas na tentativa de mitigar localmente cada um por si nesta pandemia. Mas o que a SIDA nos lembra é que a noção de que era aceitável que o mundo rico fosse protegido de um vírus potencialmente mortal como era o VIH e que também se propagava, embora de maneira diferente, e só estamos a falar de vírus diferentes, enquanto que os países pobres que sofriam desprotegidos foi muito contestada na década de 80, de 90. Lembro-me que no caso do acesso, e mais uma vez falamos do acesso no caso da Covid a uma vacina, à terapêutica no VIH, terapêutica eficaz, capaz de controlar a infecção. O acesso à terapêutica antirretrovírica estava restrita aos países industrializados. 95% da população mundial infectada por VIH em dado momento não teve acesso à terapêutica antirretrovírica. É a história a repetir-se, professor Kamal Mansinho. É a história a repetir-se. Só em 2020, em 2000, no início do milénio, é que os governos, os Estados, o mundo tomou em mãos e assumiu que era preciso desenvolver sistemas de financiamento e que levou à criação do Fundo Global para a luta contra a SIDA, a tuberculose e a malária, um outro dispositivo de financiamento para garantir o acesso à terapêutica antirretrovírica nos países com menos recursos. De outra maneira, e em relação à vacina, a governação da saúde mundial voltou mais uma vez a falhar. Não previu, ou prevendo
não foi capaz de antecipar mecanismos para começar rapidamente a diminuir este fosso e, portanto, o controlo de uma pandemia, ainda para mais de uma pandemia de um vírus respiratório, como o professor Stefano dizia há bocado, é algo de substancialmente mais crítico. Isto é, se o VIH é uma doença do comportamento humano e depende de alguns comportamentos de risco, os coronavírus, sendo também uma doença do comportamento na perspectiva da comunidade não aderir a algumas medidas de proteção, mas para apanhar um coronavírus basta respirar. Então, a seguir à batalha das vacinas, vamos ter a batalha da terapêutica ainda. Dos antirretrovirais. Dos antivirais. Não sabemos qual é a terapêutica mais indicada. O que é que já sabemos sobre isso? Sabemos algumas coisas. Continua-se a investigar intensamente. O conhecimento que vai sendo desenvolvido tem permitido desenvolver alguns medicamentos que atuam ao nível da capacidade de resposta, amplificando a capacidade imunitária do indivíduo, controlando ou modelando as respostas que o organismo, ao tentar conter o vírus, acaba por agredir o próprio organismo. Estou a pensar na corticoterapia, por exemplo, ou em alguns anticorpos monoclonais. Isto é, o nosso organismo, quando começa a combater um vírus, no caso concreto estamos a falar da SARS-CoV-2, ao tentar conter os danos que este vírus vai causando no corpo, produz um conjunto de substâncias, um conjunto de citocinas, que pode ser de tal maneira descontrolado que estas mesmas armas que o organismo usa para se defender passam a agredir o próprio organismo. E já existem ensaios terapêuticos e modelos clínicos com alguns resultados publicados que permitem interferir nesta modelação da nossa resposta para controlar. Deixa-me só aqui tirar algumas dúvidas que os ouvintes podem ter. Por exemplo, uma doença como o sarampo. Eu tenho sarampo, provavelmente não vou voltar a ter sarampo. No caso de Covid, no SARS-CoV-2, nós estamos a assistir a reinfecções. Isso será o normal desta doença? Estamos a falar de duas doenças ainda assim diferentes. Diferentes, claro. Com amplitudes de conhecimento acumulado também diferentes. Sim. Mas se tomarmos como modelo os coronavírus sazonais, isto é, os coronavírus são vírus que existem desde os anos 60 e que são um dos vírus que são mais responsáveis pela constipação no inverno, para além de outros. O que nós sabemos desta família de coronavírus, quando eles infectam a espécie humana, a imunidade não é duradoura. E, portanto, nós constipamos-nos várias vezes por ano, às vezes, e isto tem a ver com características próprias, intrínsecas do próprio vírus. O que é curioso neste momento é que parece, e estes dados ainda carecem de demonstração final, mas a imunidade conferida pela doença, no caso dos coronavírus, parece ser de menor qualidade em termos de proteção e de duração do que a imunidade conferida pelo vírus. E voltamos àquilo que o professor Stefano dizia. É muito importante que se criem condições para vacinar tão rapidamente quanto possível a comunidade. Professor Stefano, há aqui outra questão que tem a ver com uma confusão que as pessoas podem ter. O fim da pandemia não significa erradicar a doença. E eu gostava de retomar os caminhos da história que o doutor escreveu nos seus livros para lembrar um caso de erradicação, que foi o caso da varíola. Onde é que está aqui a fronteira entre o fim da pandemia e a erradicação da doença? Eu gostava de ouvir um pouco sobre isto. Depende muito da característica do vírus.
Então, a varíola era um vírus que não sofria mutações importantes a ponto de dar uma reinfecção. Então, a pessoa que tinha a infecção pela varíola, ela ficava imune para o resto da vida. Ela não pegava de novo uma infecção, coisa que nós estamos vendo nesse vírus do coronavírus. Então, a gente está vendo reinfecção, a gente está vendo que a imunidade pode não ser duradoura, e a gente está vendo que provavelmente vão ter mutações que podem causar uma reinfecção. A varíola não tinha isso. Então, por isso que as epidemias de varíola, elas aconteciam a cada uma quantidade certa de anos em anos, que dependia do quê? Esperar a criança nascer, esperar a criança crescer, virar uma criança numa faixa etária aí de 5, 6, 7 anos, aí você tinha uma população grande de crianças que nunca tinham contato com o vírus da varíola, e aí elas acabavam pegando a doença e se transformando numa epidemia, né? Tanto que tinha um ditado popular no século XIX, que a criança só seria vingada, só cresceria mesmo se ela conseguisse sobreviver à sua epidemia de varíola. Então, por isso, a gente conseguiu atingir essa população, essa imunidade de rebanho, né? Se a gente consegue vacinar uma quantidade grande de pessoas e o vírus não mais circular, a gente acaba extinguindo esse vírus exatamente porque não existe uma reinfecção, ele não vai encontrar uma pessoa. E vale a pena lembrar que naquela época, quando a gente implantou uma campanha maciça de vacina, era uma época peculiar, porque a gente vivia o auge da Guerra Fria. Então tinham várias nações que eram aliadas à antiga União Soviética e várias nações que eram aliadas aos Estados Unidos. E, na verdade, foi uma das poucas vezes que a União Soviética e os Estados Unidos sentaram numa mesa de negociação em prol de uma conquista única, né? Que foi, junto com a Organização Mundial de Saúde, de implementar uma campanha maciça de vacinação em todos os continentes. E a gente teve esse sucesso, né? Dr. Stefan, e o que ouviu aqui sobre a questão do VIH, que o professor Kamal Mancini aqui sublinhava, também gostava de o ouvir sobre porque é que não aprendemos essa lição. A história repete-se. Não é muito que a história se repete. Na verdade, a gente tem várias características, né, históricas das epidemias em cada período. Então, a gente tem as epidemias da Revolução Industrial, por causa de um aglomerado urbano muito importante. A gente tem as epidemias da Idade Média por causa do lixo das cidades e assim por diante. Se a gente for ser criterioso, na minha opinião, qual que é o contexto que nós estamos vivendo na atualidade? A gente está vivendo um contexto em que a gente tem um aumento populacional gigantesco, completamente não natural para o planeta, com mais de 7 bilhões de habitantes. Esses 7 bilhões de habitantes precisam de uma alimentação, então a gente é obrigado a ter um aglomerado de animais domesticados, porcos e aves principalmente, e a gente acaba invadindo as áreas mais virgens do planeta, porque a gente tem que acomodar esses 7 bilhões. Então, por causa disso, na minha opinião, nós estamos vendo cada vez mais epidemias de vírus mutantes selvagens. Então a gente teve a epidemia de SARS, que é um coronavírus do morcego, em 2003. A gente viu a epidemia do Ebola se disseminar de uma maneira absurda, como nunca se disseminou em 3 nações, na Serra Leoa, Libéria e Guiné, na África. A gente teve a epidemia da gripe suína de 2009, que veio dos animais domesticados. A gente teve a MERS, que veio do morcego para os camelos, e agora a gente está vendo essa epidemia novamente do morcego da Covid-19. Então, quer dizer, em 20 anos nós tivemos 5 exemplos de epidemias que vieram do meio selvagem ou dos animais domesticados, à custa de invasão do meio ambiente e de domesticação dos animais. Então, essa provavelmente vai ser a tônica do futuro, né? Vírus emergentes de animais. Então, por isso que a gente teria que tomar uma medida mais enérgica, que eu acho que pode ser tomada, porque essa foi a única
epidemia da história que parou o planeta. Então, provavelmente, é capaz que algum órgão, provavelmente a Organização Mundial da Saúde, comande agora protocolos internacionais para a criação dos animais não misturarem vírus entre si, para que o homem não invada e capture animais selvagens ou silvestres que podem ser portadores de vírus. Da mesma maneira como a gente hoje tem os protocolos com o meio ambiente, se preocupa muito com o aquecimento do planeta, tem os protocolos internacionais, os acordos internacionais para não ter a emissão dos gases com efeito estufa. Pode ser que nós criemos os protocolos para que não mais apareçam esses vírus mutantes. Ou melhor, não mais apareçam não, para a gente controlar ou diminuir o risco, né? O que me leva a uma última pergunta, professor Camal Mansinho, que tem a ver com algo que disse aí relacionado com esta mobilização global para a Covid-19. O professor trabalhou e tem trabalhado muitas doenças tropicais, conhece muito bem a questão da malária, do ébola. Se o mundo tivesse usado este empenho para algumas dessas doenças, consegue calcular o que já teríamos ganho? Já pensou nisso? Já, aliás. E tem um cálculo, tem uma ideia? Não tenho um cálculo no sentido objetivo da sua expressão, claro. Mas em termos mais abrangentes, seguramente que teria sido possível desenvolver mudanças estruturais tendo em conta o conhecimento que foi sendo acumulado em cada uma destas epidemias. Repare que um dos presidentes do Banco Mundial, de que agora não me lembro o nome, dizia que, a propósito das pandemias e das epidemias, o mundo continuava a repetir um ciclo de pânico, negligência, pânico, negligência. Isto é, pânico no momento em que vivia a ação da emergência de uma doença. À medida que a emergência da doença fosse atenuando, não se construíam nem consolidavam as estruturas que tinham sido criadas para combater essa mesma doença, mas deixava-se cair um pouco o conhecimento, as infraestruturas, a necessidade de desenvolvimento de mecanismos que fossem estruturantes e capazes de antecipar uma segunda pandemia. E, portanto, fomos vivendo durante estes anos e estas últimas décadas neste ciclo entre pânico, negligência, pânico, negligência. E tal como o professor Stefano disse, esta foi a pandemia que expôs completamente a fragilidade do sistema mundial em termos de preparação e de resposta. Não porque não tivesse conhecimentos acumulados suficientes para o fazer, mas porque em determinado momento procurou sempre não investir adequadamente na investigação e no desenvolvimento de forma antecipada. Do ébola, por exemplo, cujas vacinas são muito recentes, não é? Se este empenho tivesse acontecido, se não fosse essa doença colocada geograficamente numa gaveta de um determinado continente, já poderia ter sido resolvido de outra forma, não? É verdade, é difícil dizê-lo. É difícil dizê-lo, embora não devamos perder de vista que, efetivamente, as doenças dos países pobres foram aqueles que tiveram menores investimentos do ponto de vista da procura de soluções capazes de conter a sua propagação. Olhe-se para a malária, olhe-se para a própria epidemia do vírus ébola, como referiu. Mas vale a pena, ainda assim, ter em consideração que há um conjunto de mecanismos e de conhecimento acumulado que permitirá seguramente, e com a vivência da Covid, modificar completamente a nossa maneira de olhar para o mundo e para a doença na perspectiva de uma pandemia e de risco,
de sobrevivência de uma comunidade, neste caso da comunidade mundial. Muito obrigado, Kamal Mansinho, Stefano Gevari. Em Lisboa ou em São Paulo, olhares sobre a pandemia, como se pode acabar com uma pandemia, o papel das vacinas, das variantes, das máscaras, as lições da história. Pode ouvir de novo este programa na versão integral em podcast, nas plataformas digitais habituais. Programa com o genérico original de Mário Lajinha, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram este programa Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.